Está no ar o Rio Grande que dá certo. 105 mil metros quadrados de muita versatilidade. Uma área projetada para oferecer atividades de bem-estar a menos de 1 hora aqui da capital. Recebemos hoje o proprietário do Vila Aventura Eco Resort, Samuel Silveira. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado aí pelo carinho de vocês com o nosso hotel Vila Aventura. Nós é que agradecemos e é com muita satisfação que eu recebo na bancada do Rio Grande que dá certo Regina Lima, nossa colega aqui da Band TV. Obrigado pela presença conosco aqui. Eu que agradeço. Estou te devendo uma visita, Exatamente. Tu estava me devendo uma Já aqui, ia né? falar isso, que estava Tá me devendo bom? uma visita. Agora, eu conheci o Vila Aventura por ocasião da Copa, fiquei surpreendido. O Equador descobriu antes, né? Sim. Como é que nasceu o conceito do Vila Aventura? Eu morei em São Paulo por um período de quase 7 anos, numa atividade anterior ao hotel. E nessa oportunidade eu conheci muitos hotéis na periferia de São Paulo, hotéis localizados também na área rural e com propósito de eventos de imersão, treinamentos comemorativos, mas muito trabalho com grupos, né, corporativos que fazem uso desse trabalho. E a gente tinha uma propriedade ali, que era um sítio de lazer, que foi adquirido para lazer familiar e que acabou perdendo a função disso com a perda dos meus pais. Eu comprei para que eles viessem de Pelotas morar aqui em Viamão. E aí, então resolvemos transformar isso num hotel. Isso Mas fazem você 16 imaginava anos. que queria se transformar nisso tudo? Que se Não, transformou ele foi Vila crescendo Aventura? aos pouquinhos, a demanda foi nos acelerando e a gente foi fazendo ele aos poucos. Ele é um projeto ainda que não está pronto, ele tem muito por fazer. A né? ideia era fazer diferente, né? Do que se tinha aqui no estado. A ideia era fazer algo diferente e que focasse esse público realmente que sai do grande centro, sai da cidade, da sala, indo para um ambiente junto à natureza e podendo realizar ali o seu evento. E também recebemos famílias aos finais de semana, né? Em lazer, praticamente aos finais de semana os nossos hóspedes são famílias aqui da região metropolitana. Mas vocês recebem também muitas delegações de futebol, muitos times, né? Como é que eles descobriram lá o Vila Aventura? Na verdade, foi o Santa Cruz de Recife, né? Quando o Grêmio ainda estava na segunda divisão, no jogo de lá ele foi bombardeado por foguetes. E o Santa Cruz quis se esconder da torcida do Grêmio e nos encontrou ali em Viamão. Depois, o São Paulo, na Libertadores de 2006, foi quem realmente chamou mais atenção, que deu visibilidade ao Foi hotel. pé quente para o Inter, né? Foi pé quente para o Inter, né? Mas a partir da vinda do São Paulo, foram muitos clubes, mais de 30 clubes. Aí o Equador descobriu na Copa do Mundo, né? O Equador, sim. A gente recebeu 14... Que virou centro FIFA credenciado ali, né? É Referenciado. verdade. Foi a única seleção que ficou no Rio Grande do Sul, foi a seleção do Equador. A gente foi visitado por 14 delegações de diversos países, alguns que nem participaram da Copa, bem antes, para conhecer a estrutura do hotel. E foi interessante que a FIFA, acompanhando cada um deles, dizia, segue, porque a tua estrutura ela é perfeita para uma seleção aqui. E a FIFA é muito rigorosa. Ela é rígida, muito rigorosa. Mas foi o que aconteceu. Quem primeiro nos escolheu foi Portugal, né, que queria esconder Cristiano Ronaldo ali pelos muros, a localização, enfim. Mas no sorteio na Costa do Sauípe, eles acabaram indo jogando em Manaus, se não estou enganado. E aí ficava muito distante para ir e vir. E aí o Equador era a segunda opção e nós recebemos eles. Tem uma história interessante com o Equador. A gente virou case no site da FIFA como o melhor acolhimento de uma seleção no Brasil. A gente recebeu o Equador com mais de 10 mil pessoas na Praça de Viamão. Ah, eu lembro disso. Foi muito legal. Foi uma recepção fora de série. Foi um case de acolhimento. Exatamente. Assim, a gente continua lá no site da FIFA sendo este case de acolhimento aí da seleção do Equador. Uma seleção que não é uma grande seleção, né? Uma seleção mediana, mas a gente vestiu a latrinha, Mas como o eles simples chamam. fato de participar da Copa do Mundo são vários degraus acima, né? São. Para a hotelaria, principalmente. Né? É verdade. A visibilidade que o futebol dá é uma coisa impressionante. A gente não tem ideia disso, não era o nosso propósito, mas acabou atraindo esse público para lá. A gente fez um campo de futebol, nos padrões que a FIFA exigiu que fosse igual aos dos estádios. E isso tem trazido muitos clubes importantes lá para o Vila Aventura, da Libertadores, que já vieram jogar com o Inter, com o Grêmio. O Inter tem feito o uso do Vila Aventura de uma forma muito intensa, assim. Então, a gente está muito feliz também com esse público de futebol. E agora a gente falou da área verde, né? Que Porque não o é ar possível ali, falar. O ar é diferente, né? Inclusive a temperatura que a gente estava Exatamente. comentando aqui, que lá é menor, né? É menor. 2 graus, é isso? Dá uma Mais diferença ou de menos. 2, 3 graus, assim, tanto no inverno quanto no verão. Porque esse calor intenso de Porto Alegre, lá a gente é mais atenuado um pouquinho. O ar de lá é muito puro. Nós não temos indústrias em Viamão, indústrias com chaminé. Então, a qualidade do ar que a gente tem, a nossa região, a cidade, tem 1.500 quilômetros quadrados de área.
Muita dessa área é área verde ainda, como o Parque Estadual do Itapuã. Quantos hectares tem o pulmão verde ali do Vila Ventura? O Vila Ventura tem quase 60 hectares, aproximadamente 60. E vocês têm uma A gente está preocupação adquirindo muito uma nova grande. área e vai chegar aí próximo de 70 hectares. E vocês têm uma preocupação muito grande, não só com essa questão, como com toda a questão ambiental, né? Na verdade. Com certeza. Vocês têm essa questão da reciclagem de lixo, vocês Isso. têm a preocupação com a sustentabilidade. Foi implantado, inclusive, no hotel, pela URGS, um sistema de tratamento de resíduos líquidos que ele foi pioneiro no Brasil. A partir dali, ele já foi levado para Fernando de Noronha, para Paraty, para o Hotel Tropical de Foz do Iguaçu, condomínios em Garopaba. Ele absorve 100% das águas residuais num processo de produção para o paisagismo. Nós não jogamos uma gota de água fora. O nosso lixo todo ele é reciclado. A água é toda reaproveitada? Toda reaproveitada. Nós não jogamos nada fora. E um custo, Osíris, muito barato de produzir isso, só que é um conhecimento que não é levado adiante. Se fosse levado às prefeituras, ao governo do estado, enfim, são da iniciativa privada quem tem feito uso disso, especialmente quem se localiza mais em área rural, que ainda não tem cobertura, né, de tratamento de esgoto, que faz uso desse processo. Ele é considerado um tratamento orgânico do resíduo líquido, né? O lixo seco também, da mesma forma, 60% do nosso lixo a gente embala e ele vende. Nas bags, vai lá essas empresas que trabalham com reciclagem e compram esse lixo também. A gente aproveita todo o orgânico fazendo compostagem. Só aquele que não é possível realmente ser aproveitado e que é levado para o aterro sanitário. Mas como é que vocês têm tanta gente para pensar nisso, né? Pois é. Como é que vocês organizam tudo isso? Olha, a gente tem um quadro de funcionários de 86 pessoas. Já é um bom quadro. É um número grande, é uma área grande, né? Mas eu te digo assim, não é tão mais trabalhoso do que fazer o convencional. O que a gente acaba não fazendo é porque não tem informação. E a gente foi buscar essa informação com as universidades. Então, os parceiros estratégicos que nós temos, a PUC, a URGS, outras universidades, Fundação Zoobotânica, a gente recebe muita informação, nós somos credenciados no IBAMA com conservacionistas, então a gente tem muita informação que antes nós não tínhamos e acabamos fazendo o que é correto, na verdade. Não é mais caro trabalhar assim? Não é mais caro. Aliás, até digo que o tratamento dos resíduos líquidos ele é muito mais barato de fazer da forma como a gente faz lá. E ele tem sido indicado para outros lugares também. O problema é que a informação não chega. A gente tem difundido essa informação em universidades, em escolas que a gente é convidado a apresentar o projeto. A gente leva, então, um pouco dessa informação. Aí desperta o interesse, eles fazem contato com a URGS e aí a coisa vai propagando um pouco mais. E mas já poderia... que o Osíris falou de preço agora e falou se mais caro ou não, em tempo de crise, quer dizer, alguma coisa mudou para o Vila Ventura, para vocês, para essa organização toda? Não, mudou bastante, porque, como eu falei, o nosso público ele é corporativo, quase 80%. Eventos. Eventos. E aí, nesse momento, as empresas se recolhem, né? Traz para dentro de casa, arruma alternativas que são mais próximas, enfim. Então, a gente está sofrendo um pouco com isso, sim, mas a gente observou este ano uma melhoria no início do ano, até mês de abril, que houve aí depois um agravamento da crise política, né? E aí se perdeu um pouquinho de novo. Mas a gente tem o segundo semestre como sendo o nosso melhor momento do ano. Então, a gente está já recebendo uma demanda muito maior, mais para eventos de day use, eu estava até comentando antes, muitas empresas com grande número de funcionários, outras organizações também, que passam o dia lá. Como a gente só tem 79 apartamentos, a gente não pode ficar com todos. Sim. Então, tem que ter uma reserva. Exatamente. Alguns ficam e a gente usa muitos hotéis também como referência assim, de parceria em Gravataí, em Porto Alegre, que a gente consegue alocar pessoas que não são possíveis ficarem lá no Vila Ventura. Agora, as famílias procuram muito o Vila Ventura, quem tem criança, né? Nesse conceito familiar. Né? Procuram. A gente tem um sistema semelhante que os resorts fazem no Norte e Nordeste, né? Trabalhamos com monitores, que a gente chama de monitor aqui, e a gente tem atividades que elas tanto servem para as dinâmicas corporativas, como trapézio, arvorismo, jornadas olímpicas, corrida de aventura, são muitas. Trilhas. E isso também se adequa a uma situação das famílias. Então a gente faz uma caminhada noturna, por exemplo, com pais e filhos, que eles colocam uma lanterna na testa, e é uma caminhada num ambiente muito escuro mesmo, no meio da mata. E aí tu tem condições de observar a natureza durante a noite. Isso é bacana. Lá em Governador Celso Ramos, Santa Catarina, tem um hotel no topo do morro que tem esse tipo de atividade, meio rural assim também. Né? Isso é muito bacana. E uma coisa interessante também, Osíris, os monitores que a gente tem no hotel, eles são alunos de hotelaria, turismo, educação física, que eles acabam indo fazer um trabalho lá no Vila, que são aproveitados para o período de estágio que eles têm que fazer na faculdade também. Já desenvolvem uma atividade lá no hotel.
e a gente tem a oportunidade de conhecê-los, e aqueles que têm um pouco mais de destaque e a familiaridade com o hotel acabam ficando conosco também. E esse sistema que tu estava explicando aí de resort e tal, no Sul, ele é único, aqui no Rio Grande do Sul. Eu não conheço muitos hotéis que tem aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas assim, com essa característica, focando mais a parte corporativa, treinamentos e atividades dinâmicas, assim, com monitores, eu creio que nós somos o único aqui. Pelo menos na região metropolitana, não tem nenhum outro com essa característica. E tem aquela história, né? O casal às vezes em férias precisa de alguém para ocupar o filho, né? É verdade. É isso. É verdade. Né? Tem o tempo com os filhos e tem um pouco mais consigo, né? E ter essa estrutura toda é um diferencial, né? Agora, uma coisa bacana também que a gente vem observando ao longo desses 14 anos que a gente já está com o hotel aberto, muitos profissionais liberais, médicos, né, especialmente médicos, que não podem se afastar muito do seu paciente, da sua atividade, ele encontrou no Vila o seu sítio de lazer. E muitos desses médicos deixam os filhos lá conosco no final de semana, eles vêm a Porto Alegre tratar o seu paciente, o filho fica lá conosco e ele volta depois e continua o seu fim de semana. Esse é o público que tem assim maior assiduidade lá no Vila, muitos advogados, profissionais liberais, empresários que utilizam o hotel como se fosse o seu sítio de lazer. Pois é, que interessante isso, essa questão da confiança, né? Sim. De deixar o seu filho, enfim, para que uma equipe cuide, né? Enfim, preste atenção no que está fazendo. Esse caráter mais familiar na relação com o hóspede é o que a gente está buscando cada vez mais como vocação para o hotel. Né, que existe essa relação. A gente está trabalhando um projeto de um condomínio para ser instalado lá no hotel. O hotel vai ser âncora desse condomínio e é esse conceito que a gente quer. O condomínio vai ser lindeiro? Ele é lindeiro com o hotel. Ele vai estar usando a estrutura do hotel como sua área de lazer, na verdade. Né? E a gente vai estar prestando serviço para o condomínio também. Um detalhe que você falou, assim, a questão da segurança é o que a gente está trabalhando de mais forte, tanto no hotel quanto no condomínio. Esse é o tópico que a gente vai estar fazendo assim dando mais ênfase a ele. Porque a gente está numa área rural, na verdade, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado também com essa questão da segurança. A gente está conversando com o Samuel da Silveira, Vila Aventura, né? Um case, Eco Resort. A gente vai fazer um breve intervalo. Em seguida nós retornamos. Fique conosco. Estamos de volta com o Rio Grande que dá certo, hoje conversando com o proprietário do Vila Aventura Eco Resort, empresário Samuel Silveira. Samuel, a própria instalação do Eco Resort ali gerou uma economia no entorno de Viamão também, né? Sim. Porque motivou a economia de toda aquela região, não é só a geração de empregos, né? Não. A gente desenvolve um projeto lá que chama Rota das Especiarias. Esse nome, Rota das Especiarias, não é por gastronomia ou culinária, é em função de coisas especiais que nós temos no nosso entorno ali. Viamão é muito rico em produção. Muito do orgânico que nós comemos aqui, de hortaliças, legumes, vegetais, é produzido em Viamão. Eu digo que a maioria, inclusive, é produzido lá. Mas a gente tem criadores de chinchila, de ovelha. Nós temos a segunda maior população de equinos por habitante do Brasil, é na cidade de Viamão. Dizem que 70% da população da Semana Farroupilha, que tem aqui no Parque de Farroupilha, é de lá. Vem de lá. Vem de lá. Mas a gente é mais do que isso. Tem produtores de queijos, então é muito extenso. A gente está preparando essas propriedades aí. Rota das Especiarias. Rota das Especiarias. Bacana. E é interessante que ela está paralela aos caminhos rurais de Porto Alegre, que é na zona sul de Porto Alegre. Sim, então nós estamos próximos ali. E a gente quer fazer uma interligação com as duas rotas, oferecendo um destino turístico rural dentro da região metropolitana, que terá como destino final o Parque Estadual de Itapuã, que para mim é o principal potencial turístico que a gente tem na região metropolitana. É a nossa reserva ali, É a né? nossa reserva. E lamentavelmente mas ainda pouco aproveitado. Pouco utilizado no turismo, quase nada, assim, muito pouco. Mas ele lembra muito Florianópolis, né? Aquelas pequenas praias, uma região muito verde, muita mata e uma riqueza de água, que nós temos o Rio Guaíba, a Lagoa Negra dentro do parque e a Lagoa dos Patos, né? Com toda a sua riqueza ali. Então nós estamos com um potencial fantástico que a gente pretende ser o destino final da Rota das Especiarias. O gaúcho ainda usa pouco as suas rotas internas, descobre pouco, né? Muito pouco. E tem muitas riquezas ali. A gente tem o Autódromo Tarumã, o Quinta da Estância, que é um destino de turismo pedagógico na nossa cidade, que recebe mais de 100 mil crianças por ano. É fantástico também. E tem muitas atividades para serem desenvolvidas lá. Faltava organização. E junto com as universidades a gente vem desenvolvendo então, e a Prefeitura de Viamão, esse projeto da Rota das Especiarias, que vem fomentando bastante a questão do turismo lá. Agora, o teu ramo é esse mesmo, a gente percebe, né? Ou seja, tu está cada vez... Conhece muito. E se expandindo mais. Mas eu te pergunto, teve algum momento na tua vida, é curiosidade mesmo, que tu pensaste em ir para outra área, que não essa, do turismo? Eu comecei bancário, né? Fui 16 anos bancário, fui 14 anos gerente de banco.
Depois eu tive uma empresa de refeições convênio chamada Refeicheck, não sei se você lembra do nome. Sim. E a gente acabou transferindo o controle dessa empresa, que foi o que oportunizou a gente fazer o hotel. Mas eu tenho muita vontade de me envolver em projetos sociais. É um pouquinho da minha origem. Meu pai era pastor da igreja anglicana e eu fui criado dentro de um abrigo de menores. E trago comigo essa vocação, talvez, do meu pai, de levar um pouco disso, tudo que a gente vem desenvolvendo, para um projeto com crianças carentes, que a gente já vem trabalhando isso em Viamão. Nós fundamos um instituto chamado Instituto Viamontes, ele tem 10 anos, e a gente está preparando esse trabalho para que a gente faça a inclusão social dessas crianças, a mais carente que tem lá. É o braço social esse? Seria o braço social. Eu quero me envolver muito nesse processo aí, daqui mais um tempo, quando o Vila se consolidar um pouco mais, a gente vai estar envolvido nesse projeto. Quantas horas tu trabalhas por dia? 14, 15, 16. Sim. Nasceu em Canguçu, né? Nasci em Canguçu. Eu vim de Canguçu com 16 anos para cá e aqui construí a minha vida em Porto Alegre. Hoje eu moro em Viamão, há 6 anos, que eu moro lá no hotel mesmo. Cidadão de Viamão, né? Cidadão Mas de veio Viamão. do setor financeiro, então já tinha a matriz da gestão, né? É verdade. E a gestão é fundamental em hotelaria, né? É fundamental. É fundamental. Um hotel, ele tem... É serviço, na verdade, é tudo serviço ali. O que a gente pratica lá, e a gente teve a oportunidade até de ter um convívio um pouco maior, né, com a Band, agora com o MIS, né? Com o MIS Rio Grande do Sul. Já vou chegar lá. Adivinha, né? Se eu não vou chegar lá. É de ter acolhimento, de ter uma relação, de fazer as pessoas se sentirem em casa lá. Até por vezes nos cobra um pouco mais de requinte no lugar. Mas a gente experimentou um pouco mais de requinte, tivemos que voltar um passo atrás, porque as pessoas exigiram que a gente tivesse esse contato mais próximo, assim, né? As pessoas se sentindo realmente na sua casa. Não, eu falei já vou chegar até por isso, porque tive uma participação aí importante no MIS, Rio Grande do Sul, Emotion, e acho que foi um grande evento, tanto para a Band, né, quanto para o Vila Aventura. E acredito que tenha sido um evento diferenciado para vocês, pioneiro nessa área. Foi o primeiro. Nós não tínhamos essa experiência. Te confesso que a gente ficou um pouco assustado no começo. Que é diferente, né? Mas assim, a repercussão foi fantástica, continua sendo fantástica. Ele tem rendido assim um retorno muito interessante para o hotel. A visibilidade foi imensa. E quero preparar já, trabalhar com vocês no próximo ano. Com certeza, a gente também quer. Mudou a logística, né, toda do hotel, né? Foi. Porque é um evento diferenciado. É diferente de fazer um congresso, fazer um evento de empresa. Não, e até porque tinha um formato de reality show em que as meninas ficaram lá a semana inteira. Era mais que um desfile, né? Sim, e aí aquela beleza toda lá, e a gente mostrando... E utilizaram todos os espaços, isso que foi legal, né? Mostrou a cada dia um espaço diferente do hotel. E gente bonita, né? Trabalhar com gente bonita é fantástico, né? Não, e afinal foi num lugar muito bonito, ficou muito lindo, as pessoas realmente que não conheciam o Vila Aventura vinham me comentar, nossa, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, isso é um presente para nós. O pessoal perguntava, é em Viamão mesmo? É verdade. Não, é tão perto, né? Mas eu acho que também tem um pouquinho do milagre dos equipamentos de vocês que não, produzirem não, olha, imagens tão fantásticas lá. Nesse caso é mesmo. Tu sabes que a beleza lá não existe, né? É uma coisa fantástica e todo mundo, inclusive as pessoas que vieram para participar, alguns jurados de São Paulo, ficaram muito encantados. Ah, que coisa boa. A gente está produzindo alguns ambientes novos lá, tem um projeto de uma piscina, eu digo que ela é gigante para o tamanho do nosso hotel, né? Mas existem maiores. Vai ser uma piscina no formato de praia, um ambiente temático também, ele é um cenário que está sendo produzido e que a gente percebe no nosso hóspede que vai ao verão do Vila Aventura, é gente que foge da praia. Ele tem tem casas lá, inclusive no litoral, mas foge em função do burburinho, né, do volume de pessoas e vem ali se aconchegar conosco no Vila Aventura. Que é um pouco de paz, né? E a nossa piscina acaba ficando, embora ela seja grande, ela fica pequena nessas ocasiões. Então a gente está construindo esse cenário. E um outro cenário, Osiris, que eu gostaria até de comentar isso. Existe um dado estatístico de que 40% das pessoas que descem no aeroporto Salgado Filho têm destino Serra. Né? Quase todo ele para Gramado e Canela, Bento Gonçalves, um pouco de Caxias do Sul. Menos de 1% desse público permanece em Porto Alegre na chegada ou no seu retorno. Menos de 1%? Menos de 1%. Então nós gostaríamos de ter lá no Vila uma condição de poder reter um pouquinho esse público conosco lá. E aí a gente está pensando num projeto, que ele é um projeto também indoor, que vai estar
reproduzindo também alguns cenários e que, independente da intempérie, chuva, vento, enfim, a gente terá ele funcionando com uma temperatura regrada o ano inteiro ali. E a gente pensa em fazer isso num espaço de tempo curto, a médio prazo, para que a gente possa aproveitar um pouco desse público que vem a Calheta e Gramado também. As agências trabalham demais a serra, né? Esquecem um pouco do entorno. É verdade. Né? A gente está só 25 quilômetros do aeroporto Salgado Filho ali, é muito próximo, né? E com um acesso muito facilitado pela Freeway 118, porque nós estamos localizados na 118. O acesso é rápido e fácil, né? Fácil. Sem Fácil. dúvida. E vocês focam também em trazer pessoas, digamos, de fora do Brasil, digamos, de fora mesmo do país, enfim, já focaram nisso, já pensam nisso? A gente tem um trabalho que se iniciou assim numa conversa, mas confesso que a gente não deu continuidade em função das demandas que a gente teve aqui com o Uruguai. Eles têm um período de férias escolares um pouco diferente do nosso, é no mês de agosto, e a gente tem no mês de janeiro e julho a colônia de férias lá, que a gente fica com crianças durante o período de uma semana. E nós fomos procurados pela cônsul do Uruguai, a doutora Carla, que nos ofertou a possibilidade de trazer os alunos também em período de férias do Uruguai para cá. Nós nunca fizemos nenhum trabalho fora do Brasil, aí nós fizemos. O Uruguai foi a primeira ideia que a gente teve de ter uma aproximação com eles. É fácil empreender no Rio Grande do Sul? Qual é o conceito que tu tem? Pô, eu acho que é difícil empreender no Brasil, né? Tem que ter muita dedicação, muita coragem, mas eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer com carinho e com determinação, a gente tende a vencer. Muita gente fica no meio do caminho porque não resiste tanta dificuldade, e a gente tem muita dificuldade. A gente teve a maior dificuldade nossa, eu não gosto muito de falar disso, foi por uma questão de localização, né? Tivemos que quebrar um paradigma. Ambiental? Por ser na área rural e por ser na região metropolitana em Viamão. Né? Porque Viamão não tinha uma referência turística que não fosse o autódromo, né? O autódromo seria a referência nossa lá. Existem hoje muitos atrativos que estão sendo colocados lá na cidade, muitos condomínios indo para Viamão também. Isso vem mudando ao tempo. Mas nós não tínhamos nenhum hotel, nenhum concorrente lá na cidade. Somos o primeiro hotel, tem uma pousada que já estava localizada lá. E com isso tivemos muita dificuldade de mão de obra. No primeiro momento a gente teve que comprar um ônibus e buscar mão de obra em Porto Alegre, porque nós não conhecíamos. E daqui a pouco tem que formar a mão de obra para formar. Mas a gente aproximou das universidades e conseguimos descobrir alunos de hotelaria, gente que se formou e acabou, a gente começou a reter essas pessoas lá. Mas o que vocês acham que falta, assim, para empreender melhor e até em termos de Brasil, como tu falaste? Eu acho que infraestrutura, sim, é um problema nosso de acesso. Nós tivemos ali 12 anos de estrada de chão, porque não tinha asfalto. O asfalto só veio com a Copa do Mundo. Com a Copa do Mundo, né? E se não fosse a Copa, não viria. Esse é o lado bom da Copa. Exatamente. Né? Este foi um legado positivo. Aliás, foram alguns. A gente teve uma rede nova de energia elétrica, uma Eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. É verdade. Eu gosto de olhar os bons legados da Copa até. Ali nós temos um potencial turístico fantástico no município de Viamão, mas precisaria ter um acesso melhor para a gente chegar até eles. O dia que chove, o dia que tem muita poeira, o turista não gosta disso. Ele tem que chegar com o seu carro limpinho até o local. A partir dali ele passa trabalho, mas até ali ele quer estar com o carro limpinho, né, que tem que ter um pouco de conforto, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Então acho que infraestrutura... Ele suja o carro para o turismo de aventura, só se for jipeiro, ou se for das motos, né? É verdade. É mais ou menos por aí. Samuel, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo, na tua opinião? Eu acho que é muita dedicação. Eu acho que a gente tem que parar de pensar em crise, né, deixar de ouvir isto, não deixar de ouvir notícia. A gente tem que ter informação, mas não dá importância para ela quando está se dando. E fazer o trabalho. Eu acho que o nosso governador está fazendo um trabalho importante, né, de sanear o Estado, com todas as dificuldades que ele está encontrando aí. Espero que ele tenha continuidade nesse trabalho dele. E isso é uma preparação para se atrair investimentos para cá. Eu acho que o Rio Grande do Sul perdeu muito investimento, né? E não tem feito muito para atrair investimentos para cá. Eu gostaria muito de ter do lado do Vila Aventura 2, 3, 4 hotéis, né? Porque diz que o bom de pescar é onde tem muito pescador. É verdade. E a gente não tem, nós estamos sozinhos ali criando alternativas para que o nosso hóspede venha, para que o nosso turista venha para lá. Então tu tem que ter alternativas de atrair novos investimentos para o Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz agora com o investimento da GM, né? Que ela está ali em Gravataí, ela é nossa cliente também, e os sistemistas deles, né, estando vai aumentar a área, muito, e buscando espaços como os nossos também. São 3 bi de investimento ali naquela região. E isso acaba potencializando a região, se espalha, dúvida, né? Não tem dúvida. E o nosso foco também contempla, né, esse público, né, corporativo, e é muito importante isso para a gente. Acho que a gente tinha que buscar mais, focar mais nessa questão de atrair
investimentos para o Estado. Trabalhar mais, né? Trabalhar mais. Isso é Trabalhar fundamental. E crescer. Vocês estão sempre pensando nisso, né? Pelo jeito. Crescimento, crescimento. Com certeza. Tem espaço de ampliação ali ainda? Tem. O hotel vai estar apresentando nos próximos anos a ampliação. Nós temos uma meta de chegar em 200 apartamentos, criar um centro de convenção de tamanho médio, né, um auditório para 600 pessoas. Esse espaço indoor que eu falei, ele vai ser fantástico, ele não tem nenhum no Brasil com essa característica. E como falei desse condomínio que a gente está fazendo, que ele vai consolidar a nossa situação ali com o atual tamanho, mas ele vai permitir uma ampliação. A área toda hoje ela é de 60 para 70 hectares, mas ela chega a 100 hectares com mais algum entorno ali que vai estar se somando na nossa área. Sim. Samuel Vieira, Vila Aventura, obrigado pela presença conosco. Parabéns por ser parte desse Rio Grande que dá certo. Muito obrigado pela oportunidade. Regina, obrigado pela presença, Obrigada. vai retornar outras vezes também. Estou te esperando agora Tá bom. também. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até uma próxima oportunidade. Fique conosco.